palavra para compartilhar com você hoje. Eu trouxe uma palavra para compartilhar com você e... E assim... Então, eu orei bastante, eu busquei ao Senhor, eu me posicionei e eu falei, Pai, eu preciso de encontrar a palavra que o Senhor quer comunicar ao teu povo. E é assim, eu li um monte de coisas, eu ouvi um monte de instruções, e na reunião com os pastores, na terça-feira pela manhã, e assim, eu recebi no meu coração qual que era a palavra que eu tinha que compartilhar com vocês. Eu não copiei o que o pastor Marcelo ministrou na nossa reunião, mas assim, ele deixou ali alguns versículos chaves, e aí eu fui conversar com o Senhor, e ele falou, é isso, meu filho, é isso, compartilhe com a igreja. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é simplesmente uma continuação do que eu já vinha falando. A Gisele falou aqui na semana passada de gratidão, nós precisamos ser gratos, um coração ingrato, ele consegue se posicionar aos pés do Senhor. Então, falei aqui antes de semana passada, na outra semana, eu terminei falando de intimidade. E quando eu pego intimidade, gratidão, coloco junto num pote, misturo, sai uma outra palavra. Sai uma palavra que chama-se santidade. Eu não consigo viver intimidade com o Senhor. Eu não consigo ser grato a tudo que o Senhor fez e faz na minha vida se eu não me exponho a um nível de santidade que Ele deseja que eu viva. Então assim, coloque amor em tudo que eu falar, porque eu não estou aqui para acusar ninguém, para expor ninguém, eu estou aqui simplesmente para ajudar a você a compreender um pouquinho mais da palavra que o Senhor tem confiado ao teu povo. É a palavra do Senhor, essa palavra não é minha. Então tudo que eu falar aqui, você pode ter certeza que o meu objetivo é fazer com que você cresça, com que você se estabeleça e seja edificado para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Então, vamos começar. O tempo está acelerado hoje, não sei nem se eu vou dar conta de terminar. Mas assim, Efésios capítulo 2, versículo 1, eu quero ler bem rápido. Às vezes eu dou uma atropelada nas vírgulas, mas isso faz parte. Você lê aí com toda a sua cultura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele focou na graça, e eu quero ler um outro versículo, mais 3 versículos, 4 aqui, que está em Hebreus, a partir do capítulo 12, no versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela sejam muitos contaminados, ou muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como Esaú,
ao qual, por um repasto ou um prato de lentilha, eu não sei como está na sua versão, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Já não achou. Ara, Almeida, Revista Atualizada. Desculpe. Mas tá bom, perfeito. Perfeito. Então, depois de ler esses dois textos, nós saímos com duas verdades. A primeira verdade é que somos salvos pela graça, mediante a fé. E a segunda verdade é que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Só que quando eu coloco essas duas verdades, coloco uma do lado da outra, isso trouxe um problema no meio da igreja. Algumas pessoas falaram, não, eu sou salvo pela graça, então eu não tenho, a santificação não me importa, eu vou viver uma vida de qualquer maneira, porque a graça já me alcançou. Isso nós damos o nome de libertinagem. As pessoas vivem de qualquer maneira, porque ela entende que foi alcançada pela graça, né? E nós lemos lá no versículo 9, que nós não devemos nos gloriar, porque a graça ela não é alcançada por obra, é um dom do Senhor, isso vem do céu para nós, né? E nós temos o segundo ponto, né? A segunda verdade, que é sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Isso também trouxe um problema, por quê? Porque as pessoas se tornaram tão legalistas dizendo o seguinte, olha, eu vivo dessa maneira, eu observo todos os preceitos da lei, e aí aquelas pessoas que vivem observando todos os preceitos da lei, elas querem jogar na cara dos que não vivem, que elas são salvas, porque elas vivem e respeitam os preceitos da lei, né? Então aí se criou os legalistas. Mas eu quero dizer que nós não temos que ser nem libertinos, nem legalistas. Nós temos que ser filhos do Deus vivo, vivendo em toda a caridade que Ele nos ensinou. Mas antes disso, eu quero trazer alguns pontos, porque eu falei da graça, eu falei da santificação. E antes da gente avançar para a conclusão disso, eu quero dar a você ferramentas das quais você pode não lutar com alguém, mas defender a sua fé, né? Então, muitas das vezes as pessoas trazem posicionamentos para nós nem sabemos. Nós cremos, mas nós nem sabemos como fazer a nossa defesa de fé. Amém? Então, primeiro ponto que eu quero analisar com vocês somos salvos pela graça mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Se a salvação é pela graça, então por que eu preciso andar em santidade se eu já sou salvo? E aí tem uma outra pergunta, o que é santidade? Né? Então assim, de repente, você pode virar para mim e falar, não, Valdeci, essa pergunta é muito fácil, eu tenho a resposta na ponta da língua. Mas nem todos têm essa resposta na ponta da língua. Então nós precisamos trazer um equilíbrio, né? Nós precisamos trazer um equilíbrio. Eu não posso ir profundo demais, mas também eu não posso ser raso demais. Nós temos que trazer um equilíbrio para que todos tenham a compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, a primeira coisa que você precisa compreender é que a salvação é uma ideia de Deus. O Mr. Edson, eu tenho uma impressão que tem um grave de fundo. A primeira coisa que eu tenho que compreender é que a salvação é uma ideia de Deus. Ele planejou resgatar você. Ele planejou me resgatar. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro Pascal já havia sido morto, providenciado e morto, para que eu e você alcançasse a graça, né? Então, tem uma declaração legal que eu gosto, e eu aprendi isso no seminário teológico, que fala, graça é Deus procurando o homem, e não o homem procurando Deus. Então, todas as vezes que nós que vem à nossa mente a palavra graça, você pode ter certeza que ela não partiu de você, mas é o Senhor que providenciou com que você o conhecesse. Amém? Então, graça é Deus procurando o homem, e não o homem procurando Deus. Então, eu quero ir lá para o capítulo das parábolas, né, em Lucas 15,
né? Se você for lá em Lucas 15, você vai ver que ele é todo parábola. Então, Lucas 15:1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e comem com eles. Então, nesses dois versículos, nós temos duas tribos, né? Tinha os publicanos e os pecadores, que não se importavam com o Senhor, viviam de qualquer maneira. E tinha os escribas e os fariseus, que eram pessoas cultas na lei, eram pessoas instruídas, que eles, de alguma forma, eles julgavam os outros, né? Mas aí Jesus chegou, o que ele fez? Ele comeu com aqueles que eram julgados, aqueles que eram considerados a margem, a escória da sociedade. Mas e os fariseus não gostavam disso, né? Eles falavam assim: olha, isso não tem lógica. Tem até uma passagem, eu não anotei aqui, mas eu tenho certeza que você vai se lembrar, quando um homem convidou Jesus para comer na casa dele. Então apareceu ali uma mulher, e ela lavava os seus pés com lágrimas e secava com os cabelos. E aí aquele homem, né, o anfitrião, disse: se esse homem realmente fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, né? E Jesus alinhou com ele e falou: olha, você nem me deu um ósculo santo, ela, porém, lava os meus pés. Então, assim, Jesus é uma pessoa, é um alguém que, quando ele esteve aqui caminhando conosco, ele se expôs às pessoas que eram rejeitadas, que eram marginalizadas pela sociedade, né? Eu não posso falar o nome aqui, mas eu tenho alguém na minha família que assim, teve uma vida bem, vamos dizer assim, destemperada, mas um dia ele aceitou Jesus e começou a andar com a Bíblia embaixo do braço, e ele foi massacrado pela família. Fez o que fez e agora é crente, está com a Bíblia embaixo do braço. Queria o quê? Queria o quê? Jesus veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos, né? Então, deixa eu continuar aqui. E o versículo 3, ele diz assim: então lhes propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe sobre os ombros cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, assim, esse é um versículo duro, gente. Às vezes, nós queremos nos posicionar e fazer a nossa justiça. Aí a gente olha para aquela pessoa que o Senhor está resgatando, e a gente não consegue ver a transformação, a graça derramada sobre a vida daquela pessoa. A pior coisa, gente, o que eu vou dizer para você aqui, pode não estar claro para você. O maior milagre que um homem, uma mulher, uma pessoa pode experimentar é uma transformação de caráter. Você pode fazer assim: a pessoa teve a doença curada, teve isso, teve aquilo. Mas o maior milagre é uma transformação de caráter. Porque a pessoa pensa o seguinte: ó, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu me lembro quando eu era criança, os antigos falavam assim: pau torto, até a cinza é torta. Mas quando esse pau torto vem para o Senhor, a cinza é reta. Sabe por quê? É porque ele endireita as veredas. E aí isso, gente, é graça. Porque aquela pessoa toda torta, toda desconcertada, toda avacalhada, ela não tinha como se ajeitar. Ela não tinha como se acertar. Aí a graça do Senhor vem e alcança aquela pessoa, e o Espírito Santo começa a trabalhar naquele íntimo e dizer: olha, meu filho, aquela cachaça que você bebia, você não deve beber mais. Aquela esposa que você tem, que apanha de manhã, de tarde, de noite, ela precisa parar de apanhar. Aqueles meninos, tudo maltratado, tem que ser bem tratado. Aquelas mentiras que você conta, você não pode contar mais. Aquele dinheiro escondido que você pega, você não pode pegar mais. Mas, gente, você quer transformação maior que essa?
Ah, não, mas o fulano é crente e ele está fazendo um monte de coisa errada. Não foi, a transformação dele não está completa. Ele precisa se santificar. E isso é a santificação, né? Então, mas nós ainda estamos na graça. Então a graça é um favor imerecido que vem da parte do Senhor e alcança o pecador. E aí então começa um processo de transformação na vida desse pecador. Isso é graça. Ele não tinha, nós não tínhamos, ninguém aqui tinha condição nenhuma de se apresentar diante do Senhor e dizer: eu sou justo, eu sou justificado. Por quem? Só pela graça, é só a graça que faz isso. Então, só que aí tem algo que eu preciso compartilhar com você. A graça anula o mérito, mas não anula a responsabilidade. Então, a graça anula o mérito. Então, ou seja, eu não tenho mérito pelo alcance do Senhor na minha vida, mas só que junto com essa graça vem a responsabilidade. E aí eu quero ler com você aqui Tito 2:11. É um versículo lindo que quase todo mundo sabe de cor, que fala assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E o versículo 13 é lindo, que fala assim: ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivemos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Agora, parece que tem um negócio diferente aqui. Nós não estamos falando era da graça? Então, por que a graça educa? É porque junto com ela vem o Espírito Santo. Junto com a graça, quando o homem é alcançado pela graça, então junto com essa graça, junto com esse favor, junto com esse algo que ele jamais poderia acessar, vem o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo faz morada. E aí então começa um processo de transformação. Aqui o versículo 12: ela nos educa para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos esse mundo de forma sensata, justa e piedosa. O 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Ali está mais bonito, Entregou a si mesmo para remir de toda maldade, purificar para si mesmo um povo todo seu, consagrado às boas obras. Gente, a graça não nos alcançou para a gente poder viver de qualquer maneira. Quando a graça vem e repousa sobre nós, esse repousar é para a transformação, é para que nós possamos estar disponível para as boas obras. Ela não é à toa, ela não veio à toa. E a pessoa pensa: ah, não, eu estou salvo, aleluia, glória a Deus, vou viver minha vida. Não, é para as boas obras. Você precisa praticar ações que declaram que você foi alcançado. Então eu falei aqui só um pouquinho, só dei uma pincelada na graça. E agora, aproveitando aqui Tito 2:11, eu quero caminhar para a santidade. Porque essa passagem de Tito 2:11, ele já começa falando da graça, se relacionando com a santidade, né? Então, aí eu coloquei aqui de forma bem legal, bem poética. Santidade é um estilo de vida de gratidão pelo que o Pai fez por mim, sem eu nunca ter merecido. Lembra que eu falei que no começo eu não consigo viver santidade sem gratidão? Eu não consigo viver intimidade sem santidade? Então está tudo conectado. Eu não consigo tirar um processo de dentro do outro. E é algo que nós precisamos ter em mente. Vida cristã é processo. Se eu abortar esse processo, eu aborto o processo de salvação. Porque, assim, eu não sei nem se eu deveria tocar nisso, porque é algo polêmico demais, mas tem gente que vira assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Mas você foi salvo que hora? Quando? Que jeito? Porque a minha Bíblia diz que fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos. Então por que existe 3 tempos: passado, presente e futuro? Porque ela começou no passado, mas ela vai terminar no futuro. Então, se eu estou no presente, eu estou no meio do processo. Quer dizer que ela não está
Mas isso é um caso, isso é muito polêmico, não vou cutucar isso agora. Você riu, né? Pois é, deixa isso para lá. Mas nós precisamos entender o seguinte: vida cristã é um processo. O meu amanhã tem que ser mais santo do que hoje. O meu hoje tem que ser mais santo do que ontem. Não pode ser o contrário. E eu não posso estar parado nessa caminhada. A Bíblia diz que Jesus é porta, caminho e alvo. Porta nos dá o sentido de entrada. Eu entrei por ele, eu levantei a mão, aceitei Jesus, eu entrei, é porta. Mas e o caminho? Alguém fica estacionado no caminho com o alerta ligado? Se tiver estacionado, está com problema. Porque caminho dá o entendimento de movimento, de ação, de continuidade. Você está saindo do ponto A para ir um ponto B. Caminho e alvo. Alvo é a linha de chegada, né? Então, que dia que vai acontecer esse alvo? No dia que a gente chegar lá, né? Então, só uma pincelada. Então, eu terminei a minha ministração semana passada falando de intimidade. Mas aí eu pergunto: por que Deus deseja que nós vivamos em santidade? Por quê? Por que Ele deseja isso? Eu tenho uma resposta simples. Ele é santo. Eu vou ter intimidade com Ele. Ele é um Deus de relacionamento. Como que alguém vivendo na imundícia, na impureza, vivendo de qualquer maneira, vai se relacionar com um Deus santo? Tem lógica? Não tem lógica. Então, ou seja, a Bíblia diz: sede santo, porque o Senhor é santo. Bom, isso é uma afirmação, isso é imperativo, isso é um comando, isso é uma ordem. Eu tenho que ser santo porque o Senhor é santo, mas eu desejo ter relacionamento com Ele. Então, para me relacionar com Ele, não vou dizer: não, mas você está no mesmo pé de igualdade. Não, de jeito nenhum. A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Cristo. Então, quando eu entro na presença do Senhor, Ele não vê a minha falha, Ele não vê as minhas torturas, Ele vê o sangue de Jesus, que foi derramado sobre mim. Então, ou seja, eu estou coberto, eu estou justificado pelo sangue de Jesus, que é puro. Então, ou seja, é o sangue de Jesus que nos sustenta diante de Deus. Não é as minhas obras, não é porque eu busquei, que eu fiz 24 horas de oração, não é isso. Agora, eu preciso buscar, eu preciso caminhar em santidade, eu preciso me santificar para que eu possa ter um relacionamento com Deus. Amém? E se você deseja ardentemente no seu coração ter intimidade com o Senhor, você precisa se santificar. E algo que eu aprendi é que santidade é uma ponte para a intimidade. A santidade sou eu que busco, mas a intimidade é uma construção, né? Santidade eu busco, eu vou buscando, mas a intimidade é uma construção, né? Então, assim, eu não posso, vamos dizer assim, ter um nível tal de santidade, de intimidade, se eu não estou caminhando na construção desta intimidade. Amém? Tá rindo, né? Não estou nem na metade. Então, Josué, no capítulo 3, no versículo 5, ele diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, todas as vezes que eu quero ver as maravilhas do Senhor, eu preciso estar num processo de santificação. Eu não consigo ver, eu não posso acessar as maravilhas do Senhor vivendo de qualquer maneira. Eu creio que no amanhã, fria, nevada, bonito, tá bonito, né? Tem muita gente que acha que é depressivo, mas eu não acho, eu acho bonito. Como hoje, você saiu lá da sua casa e veio aqui para um lugar como esse, a gente está junto. Se você não tivesse no íntimo do seu coração o desejo de crescer, de se santificar, de desenvolver uma intimidade com o Senhor, mas assim, nós precisamos nos expor a esse processo de santificação cada dia mais. E aí aqui, só para trazer uma definição de santificação, eu anotei aqui algumas coisinhas rápidas, que diz assim:
santificar-se, é separar. Santificação é um processo de tornar alguém santo, ou seja, que possui santidade. A santidade trata-se, ou se trata da separação, da renúncia daquilo que é considerado impuro, mau e profano, a partir da dedicação de uma vida de devoção e consagração total ao Senhor. Então, santidade é um processo. A santificação é um processo que vai levar você à santidade. E aí eu anotei aqui 3 verbos, né? O verbo separar, o verbo renunciar e o verbo dedicar. Então, você precisa descobrir na sua casa, na sua vida, do que você quer separar. Não é da esposa, misericórdia. Não pode, né? Então, do que você quer separar? Do que você quer renunciar? Ou, na verdade, não é quer, é precisa. Do que você precisa separar? Do que você precisa renunciar? E dedicar, eu já sei. Dedicar é dedicar uma vida de integridade, de intimidade, de busca contínua. Isso tem que ser parte da sua vida. Porque se eu vivo uma vida sem dedicação ao Senhor, ela perde o propósito. A gente estava ali em casa ontem, tomando um café, eu e a minha excelentíssima e digníssima esposa, e a gente estava falando, as pessoas perdem o prazer da vida, porque primeiro elas perdem o propósito. Quando você identificar por que você está vivendo, para que você está vivendo, a sua vida não pode estar, entendeu? Não tem motivo você estar de cabeça baixa, porque você vai olhar para o alvo, e o alvo é Cristo, e é Cristo que aponta para você qual é o propósito da sua vida. Então, assim, descubra do que você precisa separar, do que você precisa renunciar e que você precisa se dedicar a uma vida de devoção ao Senhor. E eu quero ler com vocês aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quero ler 5 versículos. Fala assim: finalmente, irmãos, nós rogamos e exortamos ao Senhor, no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes quanto a maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, em honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, assim, o apóstolo Paulo estava exortando aquelas pessoas. Eu já ensinei vocês. E o que nós temos feito aqui, nesses quase 6 anos que nós estamos caminhando junto aqui, nós temos o privilégio de ter a Sandra Uel, que está junto com a gente desde o primeiro GC, lá de trás. Tem alguns outros que chegaram, cadê? Não estou vendo aqui não. Que chegou também lá no comecinho. E o Jean e a Débora, mas eles não estão aqui. A Débora eu estou vendo ali, né? Então, assim, nós temos quase 6 anos de caminhada junto, gente. Eu quero dizer para vocês que todo domingo a gente compartilha uma pílula de transformação. A caminhada cristã é assim. Você vai tomando pílulas que saram, pílulas que curam, pílulas que transformam, pílulas que edificam, pílulas que renovam. E junto dessas pílulas vem o afeto, a comunhão, a intimidade, o prazer de estar junto, o favor de Deus, a bênção, a graça, a santidade. Tudo vem junto, né? Mas cada domingo é uma pílula que a gente toma. Então eu quero aqui partir para a conclusão, né? Já estou me acelerando para terminar. É que a graça e a santidade não são concorrentes, nem são antagônicos. As pessoas que caem na libertinagem não entenderam o propósito da graça. As pessoas que se tornam legalistas não entenderam o propósito da santidade. Então, nós temos que ter uma vida justa e santa e graciosa, né? Então, a santidade é uma expressão de gratidão pela graça recebida. Então, quando eu olho para aquela parábola que eu li aqui há 2 semanas, daquele filho, largou a casa do pai, que levou a grana, gastou, perdeu tudo, e depois ele voltou para a casa do pai. Aí quando ele voltou para a casa do pai, o pai correu e abraçou ele.
ele é graça. Porque quem recebe ou quem pede a herança do pai vivo, deseja que o pai estivesse morto. Mas aquele pai foi lá, correu, abraçou ele, colocou um anel no dedo, colocou vestes novas, sandália nos pés e deu uma festa. Gente, quando eu olho para aquela parábola, eu entendo que aquele pai estava falando o seguinte: olha, isso aqui é a expressão de quem é Deus. Então, ainda que nós vivemos uma vida como se Deus estivesse morto, na hora que nós voltamos, que nós olhamos para Ele, sabe o que Ele faz? Ele nos recebe de braços abertos, coloca sandália nos nossos pés, dizendo: você não é escravo, você é filho, você tem herança. Ele coloca anel no seu dedo, e aí Ele diz: você tem autoridade. E Ele te coloca vestes novas, dizendo: olha, a minha presença purifica você. E Ele dá uma festa, porque Ele jubila, porque Ele voltou com aquela ovelha que estava perdida no deserto. Amém? Então, assim, eu quero dizer para você: sempre dá tempo de arrepender e se posicionar na posição onde a graça vai ser completamente expressada sobre você. Eu estava lendo um livro do John Bevere, o livro Kryptonita, que ele fala assim: santidade é uma ponte para a intimidade. Então, se você não é íntimo do Senhor, comece a se santificar, que você vai ter essa intimidade com Ele. Amém? E eu quero finalizar, que meu tempo acabou, mas eu quero ler com você aqui um último texto, que diz assim, depois que eu achar. Quando o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, Deus, é amor. E quando as pessoas olharam para Jesus e falou assim: resume para mim, mestre, todo o Antigo Testamento, né, a lei e os profetas. Ele resumiu com um versículo, e aquele versículo ele diz o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento, ele reduziu dizendo assim: amai o próximo como a ti mesmo. Isso era antes da graça. Isso era antes da graça. Jesus é a materialização da graça. E aí ele deixou escrito, depois que a graça foi estabelecida, a mesma mensagem. Ele diz: amar o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Mas na hora de amar o próximo, ele falou: olha, não ame como ama você mesmo, ame o próximo como eu amei. Então ele amou o homem de sobremaneira, a ponto de morrer pelo homem. Se Deus entregou o seu filho para que derramasse o seu sangue em favor do homem, gente, é porque Ele ama demais esse homem. Ele ama demais esse povo. E Ele fez, Ele expressou um amor incondicional para resgatar eu e você. Então, assim, nós precisamos ser gratos a esse amor. Nós precisamos declarar a esse Deus em forma de santidade que nós compreendemos essa graça. Então, assim, eu anotei inúmeras coisas, mas eu vou acabar saltando. Eu quero deixar aqui um último pensamento que eu anotei. Depois que você ouvir isso, você pode escrever embaixo: Valdeci Magalhães. Eu escrevi o seguinte: se você consegue ver Deus como Pai, santidade é viver como filho, e pela fé acessar uma herança que de graça lhe foi dada. Foi isso que eu entendi, gente. Foi isso que eu entendi. Se eu olho para o Senhor, entendo Ele como Pai, santidade é eu viver como filho, debaixo dessa autoridade, acessando uma herança que me foi dada de graça. Amém? Que a poderosa mão do Senhor possa estar sobre você, sobre a sua casa, e que eu simplesmente expressei o logos de Deus, mas que uma palavra rema possa acessar o seu coração, e você saia daqui com um entendimento profundo do que foi expressado. Eu sei que eu não sou capaz de transmitir na profundidade que o Senhor me transmitiu essa mensagem. Eu não sou capaz de entregar essa mensagem a você, mas o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele
Ele caminha contigo todos os dias da sua vida. E Ele vai passar essa semana ecoando na sua mente tudo que foi lido, tudo que foi falado. E eu creio, na verdade, eu creio profetizando que você lá na sua casa, no seu tempo devocional, você vai abrir a sua Bíblia e você vai remoer o que nós falamos aqui. Amém? Que o Senhor esteja contigo, em nome de Jesus. Amém. Chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Se encontrou o filho, a guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada
Aleluia. Para sempre ele vive.